Nós vamos dar continuidade à leitura do nosso texto, ao estudo que nós iniciamos no nosso texto na semana passada, e nós veremos o mesmo texto, Colossenses capítulo 2, tá? A partir do versículo 6. Então, abra sua Bíblia aí no telefone, a sua Bíblia no papel, em Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 6, tá? A partir do versículo 6. Então, Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 6, vai dizer assim: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele e confirmados na fé, assim como foste ensinado nele, abundando em ação de graça. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias vãs e sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Amém. Nós iniciamos o nosso estudo, nossa reflexão, pensando em um tema muito pertinente para a igreja, né? Em um tema que veio da reforma para a gente, que foi o Solus Christus, né? Então nós iniciamos Solus Christus semana passada, e quando nós falávamos sobre o Solus Christus, só para nós lembrarmos, né? Para nós pegarmos o fio da meada do nosso pensamento, nós iniciamos pensando como que está as pessoas hoje, como que as pessoas estão hoje, como que as pessoas têm tratado Cristo, como que elas têm se referido a Cristo, como que elas têm trabalhado com Cristo para esses dias. E nós vimos que muitas pessoas têm se esforçado para declarar, para tentar provar, não é uma coisa que realmente não dá para se provar, mas eles ainda tentam, eles ainda lutam contra o improvável, tentar convencer-nos de que Cristo que Cristo não é suficiente. E Cristo não é suficiente. E nós vimos que nessa tentativa de fazer com que Cristo não seja suficiente, nós vimos que as pessoas elas estão levando outros, elas estão conduzindo outros a tentar encontrar a completude, a tentar encontrar o que está faltando em Cristo, em novas experiências espirituais, em novas revelações, certo? Em filosofias modernas, em novas estratégias humanas. Nós vimos tudo isso, né? Que eles estão usando disso, que eles estão se instrumentalizando disso, e pasme nós, né? A igreja e muitas pessoas que são comprometidas com a causa de Cristo, muitas pessoas que são comprometidas com o reino de Deus, acabam sendo influenciadas, acabam trazendo para a igreja ferramentas administrativas mundanas, acabam trazendo para a igreja filosofias sutis, acabam trazendo para a igreja estratégias humanas para fazer a igreja mais eficaz, porque a própria igreja quase que se convence de uma verdade que é indiscutível, que é indissolúvel, que é indubitável, que é a verdade que nos declara que Cristo é totalmente suficiente. Cristo é suficiente, tá? No versículo 9 e 10, nós vimos, quando nós líamos na semana passada, nós vimos que o texto fala que porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estais completo nele. Então nós vimos que tudo o que a igreja precisa para viver está em Cristo Jesus. Nós vimos que tudo o que a igreja precisa para a sua fé, para se proteger do erro, está em Cristo Jesus. Está em Cristo Jesus. Nós vimos que o fundamento da igreja está em Cristo Jesus, e que para que a igreja, para que nós como igreja possamos estar fundamentados em Cristo Jesus, nós precisamos andar
em Cristo, nós precisamos estar enraizados em Cristo, nós precisamos estar edificados em Cristo. Lembra que nós falamos, né, como é andar em Cristo, como é viver em Cristo, como é estar enraizado nesse Cristo Jesus e como é ser edificado por esse Cristo Jesus. Então a vida da igreja, ela é iniciada por Cristo, ela é mantida por Cristo e ela é aperfeiçoada por Cristo. Então nós vimos que a nossa vida como servos do Senhor, a nossa vida como templo e morada do Espírito Santo, a nossa vida transformada por Cristo, ela é iniciada por Cristo, ela é mantida por Cristo e ela é aperfeiçoada por Cristo. E também nós vimos que somente Cristo nos protege totalmente do erro. Somente Cristo trabalha na nossa fé, nos protegendo totalmente do erro, tá? E nós vimos que ele nos protege de filosofias humanas, nós vimos que ele nos protege de tradições e até de princípios que os humanos eles tentam fazer sobressair de Deus. Eles tentam fazer serem mais valiosos, eles tentam fazer com que o plano de Deus, com que a obra de Cristo, ela só se conclua com algo mais. Mas nós estamos vivendo um momento em que nós estamos pensando justamente sobre isso. Nós estamos vivendo um momento em que nós estamos pensando solos Cristos, somente Cristo. Cristo, ele é suficiente, Mas, na semana passada, eu falei para vocês que nós íamos ver que Cristo, ele é suficiente para a vida da igreja, que ele é suficiente para nos proteger do erro mediante a nossa fé, mas que também ele é um fundamento, que ele é o fundamento, que ele é completamente suficiente para a salvação do mundo e também para definir a missão da igreja. E é sobre esses dois pontos que nós vamos ver hoje. Nós continuaremos até pensando no versículo 9 de Colossenses, quando ele fala que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Como eu falei, e sempre que eu falar desse versículo, eu vou falar para vocês que esse versículo ele traz uma teologia muito profunda. Esse versículo ele é extraordinário quando ele fala quando ele usa a palavra plenitude, né? A totalidade absoluta. Então, ele está falando que em Cristo está a totalidade absoluta de Deus. Em Cristo está a totalidade absoluta do poder de Deus. Em Cristo está a totalidade absoluta da natureza de Deus. Então, se eu quero conhecer Deus, se eu quero encontrar Deus, se eu quero viver com Deus, se eu quero servir a Deus, se eu quiser qualquer experiência com Deus, eu devo procurar solos Cristo. Eu devo procurar somente Cristo, porque somente em Cristo está tudo o que nós precisamos da parte de Deus. E uma das coisas que o mundo precisa é justamente uma correção para o seu erro. Uma das coisas que muitas pessoas precisam, talvez você que está me ouvindo hoje, precise ainda entender que o pecado, ele causa um grande mal. O pecado ele causa um mal moral, pessoal, eclesiástico, um mal social, um mal mundial. E que existe somente uma pessoa que pode possibilitar a correção, a solução para esse mal na sua vida. Existe somente uma pessoa. E nós poderíamos dizer que existe solos Cristos para a sua vida. Então, se você ainda vive uma vida e não está totalmente integrado a Cristo, se você já vive uma vida e você ainda não entregou essa vida ao Senhor, você ainda não entregou este coração, você ainda não confiou o seu futuro, o seu presente e o seu futuro, porque o seu passado já foi manchado pelo pecado.
Seu passado já foi manchado pelo pecado. Nós não conseguimos voltar para consertar. Mas o seu presente, a partir de hoje, pode ser diferente. Você não precisa nem esperar terminar o sermão, não. Se você quiser entregar a sua vida a Jesus agora, faça isso aí. Enquanto o pastor está pregando, você fala com Deus e você diz assim: Senhor, eu não quero nem esperar terminar o sermão. Eu já entendi que a minha vida tem que estar nas tuas mãos. Então toma, Senhor, a minha vida nas tuas mãos. Daqui a pouco a gente conversa, porque eu vou voltar a prestar atenção no sermão. Então você pode fazer isso agora. Você pode fazer isso agora. A sua história, a sua vida, ela pode mudar a partir de agora. Se você entender que para a salvação só existe um. Paulo já fala que não há um outro nome pelo qual nós possamos ser salvos. Porque Paulo sabia que somente Cristo pode salvar. Somente Cristo pode possibilitar a salvação. E como nós estamos estudando soteriologia, quando nós estamos estudando isso, nós percebemos que quando nós falamos de salvação, nós não estamos falando apenas da salvação da culpa, da pena do pecado, mas também a salvação da influência do pecado. Muitas das vezes, muitos irmãos, talvez você, meu irmão, que está me escutando aqui ou que está me escutando pela internet, você já até entregou a sua vida para Jesus, você já até vive uma caminhada com Cristo, mas você tem sofrido a opressão do pecado, você tem tentado lutar com as suas próprias forças contra o pecado, mas você ainda não entendeu a profundidade dos solos Cristos. Entenda que somente Cristo é o fundamento para a salvação da culpa, da pena, da influência e da presença do pecado na sua vida. Somente Cristo pode, somente através de Cristo, somente por Cristo você pode chegar até o Pai. Porque o pecado te impede de chegar até o Pai. E Ele mesmo fala que ninguém vai até o Pai se não for por Ele. Se não for por Ele. Cristo, Ele não é uma opção. Cristo, Ele não se apresenta para você como uma opção. Cristo, Ele não se apresenta para a humanidade como uma opção. Cristo, Ele se apresenta para a humanidade como a única solução. A única solução para o pecado é Jesus Cristo. A única solução para uma vida de pecado, a única solução para uma sociedade envolvida no pecado, a única solução para um mundo que jaz no maligno é solos Cristos. Solos Cristos. Nós precisamos entender a profundidade desta declaração, a profundidade dessas duas palavras, que para o pecador, o pecador que ainda está cego e morto nos seus delitos e pecados, e para o pecador que já foi remido e que ainda hoje luta contra o pecado, só existe uma salvação. Essa salvação está em Jesus. Você não vai encontrar uma outra solução em conteúdos seculares ou até mesmo nas escrituras que não seja Jesus. Então, somente Jesus é o fundamento para salvar a igreja do pecado, para salvar a igreja da maldade, para salvar a sua vida do pecado. Somente Jesus, certo? Isso significa que só Jesus, que só a obra de Jesus foi eficaz, só a obra de Jesus é suficiente para salvar o pecador, para salvar a humanidade. Tem uma palavra, e talvez eu use essa palavra de cada 3 sermões, em 2 eu falo ela, né? Mas quando Jesus está morrendo na cruz, né, que ele fala, está tudo consumado. Está tudo consumado. Então ele fez ali o que somente ele poderia fazer. Essa expressão ela significa que a obra redentiva de Deus, que a redenção de Deus foi concluída. Foi concluída, o preço foi pago. O que é redenção, pastor Escola Bíblica Dominical? Tá? O que é redenção? A redenção ela foi concluída na vida daquele que acreditar, daquele que crer, daquele que confiar. Está tudo consumado, está tudo pronto, está tudo pronto. Isso também quer dizer, não somente que está tudo pronto, não somente que Cristo fez tudo que era suficiente, mas isso quer dizer que a salvação, ela não vem por méritos humanos.
Ela não vem por méritos humanos. Não importa quantas forças você fizer, não importa o tamanho do tronco que você vai colocar nas costas, não importa o tamanho da pedra que você vai colocar na cabeça, não importa o valor do cordão que você está usando, não importa a origem daquele pedaço de pano que você guarda em casa, não importa a origem daquela água que ou foi benta, ou foi ungida, ou veio de tal rio, não importa, porque nem nada que o ser humano faça, nada que o ser humano consiga, vai lhe dar mérito para que ele possa ser salvo, porque a salvação ela não é por méritos humanos. Outra coisa também, quando Jesus diz que está tudo consumado, ele está declarando que a salvação não é por algo que o ser humano faça. Não é por algo não é pelo um ato religioso, não é pelo um ato religioso, não é pelo costume religioso, não é pelo ritual religioso. Não, a salvação ela é um ato divino, ela é um ato que somente Cristo poderia efetivar, que somente Cristo poderia possibilitar na minha vida e na sua vida. Por isso, solos Cristos. Por isso, quando você pensar em solos Cristos, a primeira coisa que você tem que fazer é: obrigado, Senhor, porque somente o Senhor poderia me salvar. E mesmo sem merecer, aqui estou, salvo em Jesus Cristo, salvo por Jesus Cristo. Outra coisa também que Romanos deixa bem claro, né, mas nós também devemos entender, é que não depende de esforços humanos. Não depende. Nós vemos isso em Romanos. Não depende de quem quer e nem de quem corre. Não depende de quanto o ser humano se esforce para obter salvação. Se esse esforço não o estiver direcionando para Cristo, se esse esforço não for para cumprir os desígnios de Cristo, se esse esforço não for para seguir e servir a Cristo, será um esforço inútil, porque somente Cristo é o fundamento para a salvação. É como se fosse um prédio enorme com uma única coluna. Uma única coluna. Não há nem a possibilidade de uma coluna ficar danificada e as outras 3 segurarem. Não há. Não há, porque esse prédio só há uma coluna. Uma coluna, e essa coluna é Cristo Jesus. A salvação, ela só pode ser obtida através de Cristo Jesus. Ela só pode ser efetivada através de Cristo Jesus. Ela só pode ser possibilitada através de Cristo Jesus. Então, se você se você pensava de uma outra forma, se você foi ensinado de uma outra forma, se você viu de uma outra forma, um outro caminho, uma outra possibilidade para ser salvo, um outro meio para ir para estar no céu, para ir em direção ao céu, para chegar até Deus, eu tenho que lhe dizer, do fundo do meu coração, é a mais profunda verdade bíblica: você foi enganado. Você foi enganado, porque não existe salvação além ou aquém de Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus. Por isso que a Reforma se preocupou tanto com o termo solos Cristos. Porque não tem como você viver uma vida cristã de outra forma a não ser somente em Cristo Jesus, andando, enraizado, sendo aperfeiçoado nele. Não tem como você se proteger a não ser somente através de Cristo Jesus, tendo fé, segurança, deixando de lado filosofias, deixando de lado esses vãos pensamentos, essas sutilezas, essas estratégias humanas. E também não tem como você ser salvo. Não tem como você obter salvação. E você sabe de que salvação eu estou falando. Eu não estou falando de você colocar o seu nome no hall de membros, não. Você que é pecador e que ainda não entregou o seu coração a Cristo Jesus, você sabe para onde você está se direcionando. E você sabe que você está indo para um destino longe de Deus, porque você escolheu viver longe de Deus. Você escolheu caminhar longe de Deus. Você escolheu dar as costas para Deus. Porque se hoje você mudar de ideia, tem uma solução para você. Se hoje você perceber que a sua escolha foi errada, só existe uma pessoa: solos Cristos. Somente Cristo pode
te ajudar. Somente Cristo pode possibilitar com que você que estava caminhando enganado, agora possa caminhar em direção ao nosso Senhor Deus. Porque muitas filosofias envolvem muitas pessoas. Talvez você foi tragado por uma dessas. Talvez você foi envolvido por alguma estratégia humana, por alguma tradição humana, sei lá, por alguma cultura. Mas tudo isso está te caminhando para um triste destino longe de Deus. E você está indo porque você quer. Ah, pastor, mas eu não quero. Então, volte-se somente para Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus é o único fundamento para a salvação. O único fundamento para a salvação. E se nós entendemos nós entendemos como Spurgeon, né? Porque Spurgeon ele fala que Cristo não é parte da salvação, porque existem muitas teologias que falam que Cristo é parte da salvação. Inclusive nós estamos estudando sobre isso na nossa escola bíblica dominical, né? Que Cristo faz uma parte, o ser humano faz a outra. Então Spurgeon ele diz que Cristo não é parte da salvação. Cristo ele é toda a salvação. Cristo, ele é a salvação por completo na nossa vida. Então, estando em Cristo, buscando Cristo, confiando em Cristo, dobrando os seus joelhos diante de Cristo e entregando a sua vida somente a Cristo Jesus, você vai obter a salvação que possivelmente você tem desejado no seu coração. E você tem buscado de outras formas, você tem buscado por outros meios, até você pode ter chegado ao ponto de ter se convencido que já encontrou essa salvação, mas não em Cristo Jesus. Hoje eu estou dizendo para você, com muita felicidade por eu ter a oportunidade de te dizer que a tua salvação, ela está somente em Cristo Jesus. Qualquer outra forma de salvação que não seja somente em Cristo Jesus é mentira. É mentira, é engano. Mesmo que tenha sido muito bonitinho apresentado para você. Por isso que a Bíblia fala, cuidado com a sutileza. Porque às vezes é uma mentira muito bonita de acreditar. Muito bonita de acreditar. Mas a verdade é, se você não está em Cristo, se você não colocou a sua vida para Cristo, você precisa tomar essa decisão agora. Você precisa tomar essa decisão hoje para que você obtenha essa salvação. E se nós entendemos isso, se nós entendemos que a salvação só está em Cristo Jesus, se nós entendemos que a salvação só pode ser por meio de Cristo Jesus, logo em seguida, por consequência, o Solus Christus, ele traz um outro efeito para nós. Agora como igreja, agora como servos do Senhor. O Solus Christus, ele define qual que é a missão da igreja. Qual que é a missão da igreja? Em Mateus, Jesus fala que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Autoridade para quê? Para salvar. Autoridade para salvar. Só Ele tem autoridade para perdoar pecados. Eu estou perdoando pecados para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Para que vocês saibam que o Filho do Homem é o único que tem autoridade para perdoar pecado. Nenhum outro homem, mesmo que de vestido, não pode perdoar pecados. Não pode. Só Cristo, somente Cristo pode perdoar pecado. Tá? E isso ele declarou. Isso ele deixou bem claro. Se alguém não entende, está com algum problema de interpretação ou de leitura. Ou então não tem a Bíblia em casa. Tá? Porque ele deixou bem claro. Eu estou perdoando para que todo mundo saiba que eu tenho o poder de perdoar pecados. E aí no final ele diz, eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. A autoridade ela é minha e de mais ninguém. Eu tenho toda essa autoridade. E com essa autoridade ele define a missão da igreja. Com essa autoridade, ele define qual que é o propósito da igreja. Com essa autoridade, ele fala que a igreja não está aqui para pregar ideologias políticas. Que a igreja não está aqui para pregar pensamentos e estratégias, para pregar filosofias humanas, filosofias culturais. Esse não é o propósito da igreja na terra. A igreja ela não está aqui para desenvolver projetos humanos. Não é para isso que a igreja está aqui. A igreja não está aqui para ser uma organização aplaudida pela sociedade. Não é para isso que a igreja está aqui. A igreja está aqui, você ainda vive, depois da sua conversão, para
proclamar, para pregar a salvação. E como que se prega a salvação? Pregando solos Cristos. Você deve pregar somente Cristo. Você deve apontar somente para Cristo. As suas conversas, elas devem ter uma estratégia, elas devem ser intencional para que você aponte para Cristo. Os seus relacionamentos devem ser intencionais para que você aponte para Cristo. No seu trabalho, você deve se comportar de forma intencional para que mesmo sem falar, as pessoas vejam Cristo nas suas atitudes. As suas redes sociais, preste atenção, as suas redes sociais, elas devem apontar para Cristo. E aí fica a pergunta, quem entrar na sua rede social hoje, vai enxergar Cristo? Porque assim deve ser. Assim deve ser. Essa é a missão daquele que tem toda a autoridade. Então isso é inquestionável. Mas pastor, não existe mais pastor. Porque ele já encerrou o assunto antes mesmo de iniciar. Ele diz assim, a autoridade é minha. Quem manda aqui sou eu. Eu mando no céu e eu mando aqui na terra. E eu mando vocês anunciarem somente Cristo. Eu mando vocês brilharem. Eu mando vocês refletirem somente Cristo. Por isso que nós somos considerados embaixadores, porque nós somos representantes legais de Cristo aqui na terra. Essa é a missão da igreja. Assim a missão da igreja se configura, assim a missão da igreja se define. E Paulo, quando ele vai resumir a missão da igreja para Coríntios, para os Coríntios, ele vai dizer o seguinte, nós pregamos somente Cristo crucificado. A centralidade da sua pregação, a centralidade da sua vida deve ser para anunciar somente Cristo Jesus. Essa é a nossa missão principal, essa é a nossa missão prioritária, somente Cristo. Então nós temos que deixar de lado muitas coisas, nós temos que fazer uma ordem de prioridade na nossa vida. Você precisa dessa ordem de prioridade, e é claro que você vai organizar essa ordem de prioridade a partir do segundo lugar. Porque o primeiro lugar não se mexe, o primeiro lugar não muda, a não ser que na sua vida ainda não seja o primeiro lugar, ainda não esteja em primeiro lugar Cristo Jesus. Se não estiver, você precisa colocar. Você vai tratar a sua esposa para a honra e glória do seu Senhor. Você vai educar os seus filhos para a honra e glória do seu Senhor. Você não precisa se amostrar andando, vou andar com os meus filhos, vou andar com a minha esposa para que as pessoas vejam o quanto crente eu sou. Não deve ser essa a sua intenção, mas essa deve ser a consequência da sua vida. Olha o que eu estou falando. Não deve ser a sua intenção. Naturalmente, as pessoas precisam olhar para o seu relacionamento. Como que está seu relacionamento hoje? Naturalmente, as pessoas precisam olhar para o seu relacionamento e ver Cristo nele, ver a influência de Cristo no seu relacionamento. Naturalmente, as pessoas precisam olhar para a maneira como você trabalha, independente dos problemas que você enfrenta no seu trabalho. Naturalmente, porque quantos problemas Cristo enfrentou? Os que você está enfrentando no trabalho são os iguais aos de Cristo? Certo? Se você é professora, quantos alunos já colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça? Se você é funcionário público, qual foi o seu chefe que já lhe deu algumas chicotadas? Qual foi? Quantas marcas você tem nas suas costas de uma chicotada, de um madeiro, ou de algo que você teve que fazer no seu emprego? Então, muito provável que as suas aflições não sejam as mesmas aflições de Cristo. Então, não importa qual seja o contexto que você está vivendo, uma pessoa tem que olhar para você e tem que dizer, rapaz, mesmo no meio de lutas, mesmo no meio de tribulação, esse cara serve o Senhor. Essa senhora, ela é crente. Essa senhora, ela é crente, porque olha o turbilhão, olha a confusão e olha como ela se comporta. Olha o que ela fala. O pessoal está agredindo ela. Olha como que ela responde. Olha como que ela responde. E aí vem aquela frase de quem não entende direito do evangelho, né? Muitas pessoas dizem isso. Só pode ser crente. Né? Só pode ser crente. Mas isso é um elogio, não é uma crítica. Talvez ele esteja fazendo uma crítica porque ele não entende. Mas se ele entendeu que você vive dessa forma só por causa de Cristo, a sua missão ali está sendo concluída.
A sua missão ali você está caminhando da maneira correta. Se alguma pessoa olhar para você e disser assim, mulher, deixa de ser besta. Não, porque isso, porque só pode ser crente. Glória a Deus por isso. Ela viu Cristo na sua vida. Ela viu. E esse deve ser o nosso objetivo. Essa deve ser a nossa missão. Proclamar, anunciar somente Cristo. Somente Cristo. Então a missão da igreja é tornar Cristo conhecido. E apresentar a salvação que está somente nele. Somente nele. Então, quando nós pensamos em solos cristos, quando eu e você pensamos em solos cristos, quando eu trouxe solos cristos para nós pensarmos, o nosso objetivo é pensar que somente Cristo salva pecadores, que somente Cristo sustenta a vida da igreja, que somente Cristo protege a igreja do erro, que somente Cristo nos orienta, que somente Cristo pode nos salvar, que somente Cristo transforma as vidas, que somente Cristo pode nos fazer cumprir a missão da igreja no mundo, a missão de Deus no mundo, que é anunciar Cristo Jesus para todas as pessoas, e que a gente possa jogar fora estratégias humanas, que nós possamos jogar fora culturas humanas, costumes humanos, tradições humanas. Nada disso deve influenciar a nossa vida, nada disso deve influenciar as nossas decisões. A voz do seu patrão não deve falar mais alto, não deve ser mais alta do que a voz de Cristo. A voz do seu superior direto, superior indireto, não deve ser mais alto que a voz de Cristo. A voz de ninguém deve ser mais alto que a voz de Cristo. Se Cristo diz não, mesmo que o mundo inteiro diga sim, você deve bater no peito e dizer não, por causa de Cristo Jesus, porque somente Cristo tem toda a autoridade, somente Cristo tem todo o poder, somente Cristo. Esse deve ser o nosso pensamento. Assim nós devemos sair daqui pensando em viver somente Cristo, somente para Cristo, porque Romanos 8,36 já fala disso, né? Romanos 8,36 fica bem claro para a gente, porque dele, por meio dele e para ele são algumas coisas. Vamos ver se são algumas coisas. Põe aí para a gente. Porque dele, por meio dele e para ele são algumas pessoas, são algumas organizações, são alguns lugares, tá? O que será que é por meio dele, certo? Por causa dele, somente dele e para ele, certo? Vamos lá, olha aí. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo o que existe, existe a partir dele. Tudo o que existe, existe por meio dele. Ou você acha que esse ar que você está respirando agora? Por que você está respirando ar nesse instante? Por quê? Por meio de quem? Quem que está proporcionando isso para você? São reações químicas? E quem que está coordenando essas reações químicas? Quem? Quem que está administrando tudo isso? Porque várias reações químicas podem acontecer e ao invés de oxigênio, de uma hora para outra, chegar aqui uma nuvem de gás carbônico ou uma nuvem de qualquer outro gás que pudesse nos matar. Quem que está administrando isso? Quem que está administrando a quantidade correta de moléculas para que você possa respirar o ar que você está respirando hoje? Então, todas as coisas existem por meio dele. Todas as coisas existem pela sua administração. Eu costumo dizer que o corpo do ser humano é uma cidade composta de vários bairros. Cada órgão é um bairro. Naquele bairro moram vários seres vivos. E os seres vivos trabalham ali em uma sincronia. E os seres vivos de um bairro trabalham em sincronia com os seres vivos do outro bairro. Tanto é que quando você sente uma dorzinha no dedo, o seu cérebro, o dedinho lá embaixo, o seu cérebro lá em cima já é avisado que o seu dedinho está doendo. Isso tudo é uma comunicação mais do que sincrônica. Quem que administra isso? Aí vem um cientista na internet, depois de um sermão desse, aí vem um cientista na internet me falar o quê? Bobagens? Ele vem com alguns estudos. Quem que deu inteligência, meu querido, para você estudar? E usar da sua inteligência para dizer besteira? Quem que permite você dizer bobagens usando da inteligência? Quem que administra isso? Só o Senhor, somente Cristo. Solos Cristos. Então, a partir dele, por meio dele, mas principalmente para ele.
para Ele. Eu quero que você saiba que você respira para a glória de Deus. Eu quero que você saiba que daqui a pouco você vai se levantar com as suas próprias forças para a glória de Deus. Que você vai para uma residência em uma segurança, passar a noite dormindo em segurança e amanhã vai trabalhar no seu ofício, em casa ou fora de casa, por meio de Cristo. Por meio de Cristo. Porque se Ele quisesse acabar com tudo agora, Ele acabaria. Mas Ele tem administrado, Ele tem feito isso por amor a mim e por amor a você. Então, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, todas as pessoas, tudo o que existe é por meio dele, certo? Para ele são todas estas coisas. Então, que nossa vida, que a vida da nossa igreja e que a compreensão da missão possa nos fazer mudar, possa nos fazer diferente, mais comprometidos com o Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos para nós orarmos nesse instante? Enquanto você fecha os seus olhos, para nós orarmos, pense um pouquinho. Você tem confiado somente em Cristo Jesus? Como está a sua confiança? Ela está somente em Cristo Jesus? Você e sua igreja têm se centrado, têm centralizado as suas ações somente para a glória de Cristo Jesus? Como que está a sua missão, seu projeto de vida? Seu projeto de vida hoje? Seja sincero com você, você não vai responder para mim. Como que está o seu projeto de vida hoje? Seu projeto de vida hoje visa a glória de Deus? Ou visa a aquisição de recursos, de bens, uma projeção pessoal e não a projeção de Cristo? Como está sua vida com Cristo hoje? Solos Cristo tem sido verdade na sua vida? Somente Cristo tem predominado na sua vida? Porque antes de nós orarmos, eu tenho uma verdade para lhe dizer. Continue de olhos fechados. Antes de nós orarmos, a igreja ela não precisa de algo além de Cristo. Você não precisa de algo além de Cristo. Eu não preciso de algo além de Cristo. Nós precisamos é de mais de Cristo. Precisamos de mais de Cristo. Você precisa mais de Cristo. Você precisa ter mais de Cristo do que você tem. Você precisa saber mais de Cristo do que você sabe. Você precisa estar mais perto de Cristo do que você já está. Você precisa largar tudo e segurar-se somente em Cristo Jesus. Você precisa crer solos Cristos. Vamos orar. Querido Deus, Pai amado, ó Senhor, a Tua palavra, a Tua verdade, a suficiência de Cristo Jesus, ela se coloca diante de nós de uma forma esplêndida. Deus, nós ficamos boquiabertos te ouvindo. Nós ficamos deslumbrados ouvindo a Tua palavra. Nós ficamos, Deus, definitivamente emocionados em termos o privilégio, Deus, de ouvirmos o Teu Espírito Santo falar aos nossos corações, o Teu Espírito Santo falar através de um medíocre servo só sobre solos Cristos. Oh Deus, como é grandioso o Teu amor para com cada um de nós. Deus, como é grandiosa a Tua misericórdia, como é grandiosa a Tua paciência, a Tua benevolência, Deus. Deus, nós iniciamos o nosso culto cantando, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. E a Tua bondade se faz presente nesse instante. A Tua bondade se faz visível nesse instante, a partir do momento em que nós refletimos sobre solos Cristos. Então, Deus, que a suficiência de Cristo Jesus se torne viva, predominante, eficaz e prioritária na vida de todos aqueles que um dia decidiram andar somente com este Jesus. Que a decisão de ter somente Cristo como seu Salvador, Salvador contínuo e não Salvador pontual, a decisão de servir somente a Cristo, aquela decisão que foi tomada por muitos dos que estão aqui esta noite, a decisão de ter Cristo como seu único Senhor, a decisão de ter a voz de Cristo como a única regra de fé e prática de vida.
possa ser renovada nesta noite, Pai. Possa ser reafirmada nesta noite. Que se por algum motivo, Deus, nas curvas dos nossos caminhos, algum irmão, alguma irmã perdeu a centralidade em Cristo Jesus, que esse irmão ou essa irmã possa ser curado nesse instante. Deus cura os pensamentos daqueles que têm se perdido nas suas ideias. Deus liberta muitas pessoas esta noite de influências culturais. Deus liberta muitas pessoas de amarras ideológicas, de correntes filosóficas. Pai, nós clamamos a Ti por libertação, que o Senhor jogue por terra tudo aquilo que existe em nós, que não provenha somente de Cristo, que não nos leve somente a Cristo, que não nos faça obedecer somente a Cristo Jesus. Arranca isso de nós, Senhor, sem a nossa permissão, sem o nosso consentimento. Soberano, Pai, de forma soberana, lava o nosso interior nesse instante, de forma soberana, Deus, expulsa de nós, expulsa dos nossos pensamentos, expulsa das nossas ideologias, expulsa dos nossos sentimentos, apaga os nossos planos definitivamente, se esses planos não nos levam somente a Cristo Jesus. Faz isso, Deus. Nós cremos que o Senhor pode fazer isso. Nós cremos que só o Senhor pode fazer isso, porque nós acabamos de entender solos Cristos. Só o Senhor tem toda a autoridade. Só o Senhor tem todo o poder. Só o Senhor é majestoso sobre nós. Então, pega todos os teus servos, age sobre todos os teus servos. Purifica os teus servos nesta noite. Limpa corações esta noite. Estende tua mão, Pai, e abençoa grandemente a tua igreja. Prepara a tua igreja para cada vez mais viver solos Cristos. Prepara a tua igreja para entender esta verdade. Prepara a tua igreja para praticar esta verdade, Pai. É isso que nós te pedimos. E eu te peço de uma maneira especial, Pai, por aqueles que nos visitam, por aqueles que nos acompanham pela internet, pelos nossos amigos, que de uma forma direta ou indireta, ainda não entregaram a sua vida a Cristo Jesus. Eu te peço, Deus, eu te peço por cada um que escutou esta noite, que precisa ter a sua vida totalmente nas mãos de Cristo Jesus. Eu te peço, Deus, por aqueles que foram enganados. Eu te peço, Deus, por aqueles que ainda estão procurando salvação. Não sei aonde, não sei como, isso não me importa. O que importa é que hoje eles sabem que somente em Cristo Jesus eles vão encontrar salvação. Então eu peço por esses que ainda estão à procura de salvação. Eu peço por aqueles que acham que já encontraram a salvação e não foi somente em Cristo Jesus. Oh Pai amado, tem misericórdia dessas pessoas. Tem misericórdia dos nossos amigos. Tem misericórdia das tuas ovelhas desgarradas, Deus, que estão em outros apriscos e até estão confortadas por estarem lá. Deus, vai até esses corações. Deus, liberta estas vidas do engano, liberta estas pessoas da mentira, liberta estas pessoas, tira a venda dos olhos dessas pessoas, tira o tampão dos ouvidos dessas pessoas e façam com que essas pessoas abram os olhos e vejam solos Cristos, que essas pessoas escutem solos Cristos, que essas pessoas vejam o único caminho que vai levá-las em direção ao Pai, que é somente Cristo Jesus, e que vendo isso, ouvindo isso, hoje elas tomem a decisão de confiar somente em Cristo Jesus, de entregar a sua vida somente em Cristo Jesus, de dobrar os seus joelhos somente para Cristo Jesus, de viver e de se esforçar para estarem próximas somente de Cristo Jesus. Deus, que solos Cristo se faça verdade na tua igreja, que solos Cristo se faça verdade no teu povo, que solos Cristo se faça verdade no coração de cada um que está presente esta noite. Somente
Cristo Jesus. Cristo é totalmente suficiente para nós. Tudo que nós precisamos para estarmos contigo, Pai, de braços dados, lá no futuro, está somente em Cristo Jesus. Oh Deus, abençoa-nos grandemente. Faz, Deus, a tua maravilha em nós. Salva pessoas e, Deus, prova para essas pessoas que somente Cristo Jesus pode salvar. Que elas, mesmo colocando o Senhor à prova, entregando o coração, confiando, testando, elas vejam os solos Cristo se configurando na vida delas. E se alguém hoje, nesse instante, ainda não acredita que a sua salvação somente está em Cristo Jesus, eu peço que amanhã, em um futuro bem próximo, esta mesma pessoa esteja pregando que a salvação está somente em Cristo Jesus. Esse é o nosso pedido, Pai, esta é a nossa oração e nós te fazemos ela em nome de Jesus. Amém e amém.